convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 16, no versículo 24. Hoje nós estamos na nossa última parte da nossa série, O Reino Invertido. A gente começou acho que em novembro ou outubro. E a gente passou por alguns temas. O primeiro tema foi que Deus usa os improváveis. Nas 3 outras pregações, a gente falou sobre o reino invertido. As bem-aventuranças. Onde Jesus ali no monte, ele vai mostrar uma nova perspectiva de reinado. Uma nova perspectiva de governo e de sociedade, né? Então a gente conversou sobre isso. No sábado passado, a gente falou sobre serviço, né? Como o mundo vê serviço. O mundo vê serviço como algo inferior. Porém, no reino invertido, as coisas são completamente diferentes. E o serviço é para aqueles que são superiores, né? Jesus vai falar que aquele que quiser ser grande deve servir a todos. Então a gente está nessa caminhada do reino invertido, mostrando como o reino de Deus ele funciona completamente diferente do nosso reino terreno e da nossa natureza terrena. E hoje a gente vai para a última parte. A gente aprendeu tudo isso, como o reino invertido funciona, como são as coisas nele. Mas agora, como eu me torno participante desse reino? Como eu posso entrar nesse reino? Como fazer parte, como participar desse reino? Nós sabemos que o reino de Deus, o reino invertido, é um reino de paz, de alegria, né? Não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. É um reino perfeito. Tudo que acontece ali é perfeito. Esse é o reino de Deus. Porém, existe uma caminhada para a gente chegar nesse reino. E essa caminhada não é fácil. Não é algo fácil. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa é só a primeira parte. A primeira coisa que você deve fazer para entrar nesse reino, para ter um passe para entrar nesse reino, vamos dizer assim, é aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. É a sua fé. Porém, depois disso, existe um caminho. Jesus vai falar que a porta e o caminho é estreito, que levam à salvação. Então, quando você aceita Jesus Cristo, é você abrindo a porta e passando ela pela primeira vez. Agora você vai ter que caminhar. E esse caminho muitas vezes não é fácil. Ele é um caminho estreito, como já diz a Bíblia, né? Então, mas assim, para a gente se tornar participante desse reino, a gente precisa arcar com algumas responsabilidades. A gente precisa chamar algumas responsabilidades para nós. Existe uma mudança que é exigida de nós. Existe uma obediência que é exigida de nós. E a gente precisa arcar com isso. Nossa natureza, ela é caída, ela é pecaminosa. Ela só deseja fazer o que é errado. E o que é errado não entra no reino de Deus. Por isso a gente entra num processo de caminhada até o reino invertido. Esse caminho é onde a gente é moldado, é poldado, é treinado, sendo preparado para poder participar desse reino, para poder entrar nesse reino. Então a gente vai ler lá Mateus 16, do versículo 24 ao 26. Amém, que minha boca hoje está secando. Então Mateus 16, ele vai dizer o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus já está mostrando como o reino funciona completamente diferente. Aquele que quiser viver, quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por Cristo, vai viver. Aquele que morre, vive. E aquele que busca viver, acaba morrendo. Compreende como o reino de Deus, ele está estabelecendo uma coisa completamente diferente da nossa mentalidade, da nossa natureza. E a primeira coisa que ele chama a gente aqui, é para negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Acredito que é uma das coisas mais difíceis para nós, né? Desde a criação do mundo, existe uma guerra entre a humanidade e Deus, uma guerra de vontades. Quando Deus criou o Éden, Ele colocou a árvore no centro do jardim, a árvore do bem e do mal. E a única ordem que Ele deu foi, cara, é tão simples, né? Para você ver como a gente acaba sendo tão problemático. Como o livre-arbítrio, ele é bom, mas também é uma via muito perigosa para nós. A única regra de proibição que Adão e Eva tinham era apenas não comer da árvore do bem e do mal. E o que eles fizeram? Comeram da árvore. Era a única regra de proibição. Então você vê que desde o início existe uma guerra de vontades entre o homem e Deus. Porque a vontade de Deus, ela é sempre contrária à nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela é caída, ela é pecaminosa, ela deseja fazer o que é mal. Essa é a nossa vontade. Mas Deus, Ele te dá algo bom. Quando a gente lê lá que Ele fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, a gente precisa acreditar nisso. Mas não, a gente é burro demais para querer brigar com Deus com as nossas vontades. Deus está falando, eu quero que você faça isso. E você fala, não vou fazer. A Bíblia é clara quando fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a gente ainda quer a nossa vontade caída. A gente ainda quer seguir os nossos planos. A gente quer fazer o que vem na telha, o que vem na mente a gente quer fazer. O que importa é viver. E é o que Jesus fala em Mateus. Aquele que procurar salvar a sua vida, vai perdê-la. Então Jesus nos chama para que a gente negue-se a si mesmo. E a obediência é um requisito definido por Deus para regrar seu relacionamento com a humanidade desde o princípio. O relacionamento do homem com Deus é baseado em obediência. Mas por causa das nossas vontades a gente acaba não obedecendo. E essa guerra que a gente tem de vontades, esse problema só reside em nós, não reside em mais ninguém. Não é em Deus, é em nós. O problema está em nós. Tanto que Deus vai dar uma recomendação para Caim, lá em Gênesis 4:7, antes de Caim matar o seu irmão, Deus vai falar para ele assim, ó, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Entenda o seguinte, você não é um animal irracional. Você não é um animal. Deus criou você de forma única. Você é a única criação de Deus que foi feita pelas mãos dele, onde ele tocou as mãos e não apenas falou, haja homem e houve homem, houve mulher. Não, ele tocou, tanto o homem quando ele pegou no barro, tocou, formou, quanto a mulher quando ele abriu o homem, pegou a costela e a formou com as próprias mãos. Você é especial.
Você não é um animal que age por instintos. Por isso Deus está falando aqui para Caim: então cumpre a você dominar as suas vontades. Nós não agimos por instinto. Nós temos as vontades pecaminosas, mas nós conseguimos negá-las. Os nossos erros a gente consegue contê-los, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o poder da vontade, e por isso Deus nos chama a negar-nos a nós mesmos. E como eu estava falando, o relacionamento de Deus com a humanidade é baseado em obediência, e a fé e a obediência, elas andam juntos. Em Romanos 1, do 5 ao 6, ele vai falar assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então a gente entende aqui nesse texto que fé e obediência devem caminhar juntas. Nós todos somos salvos pela fé. Mas Deus não espera do homem apenas uma declaração de fé, mas Deus espera do homem uma resposta de fé. Nós não somos salvos pela nossa obediência, nós não somos salvos porque somos bons. Eu dou coisas para os pobres, eu sou bom. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eu não sou um viciado. Tudo bem, você pode não fazer nada disso, mas isso não te salva. A Bíblia é clara quando a fé te salva. Porém, é aí que mora a questão. Muitas vezes, a pessoa que é obediente e que é boa, que não faz nada de errado, não quer dizer que ela tenha fé. Porém, a pessoa que tem fé, ela vai praticar a obediência, ela vai ser boa, porque a fé, ela promove essas coisas dentro do ser humano. A graça de Deus te torna capaz de fazer essas coisas. Paulo ainda vai dizer em alguns capítulos que a lei não é mais o que regra a vida dele, mas é a graça. Porém, a graça não anula a obediência, ela comprova a obediência na sua vida. Então é assim que funciona. Precisamos ser obedientes a Deus. Isso é negar-nos a nós mesmos. E Jesus ainda vai nos dar ordem para quando a gente pregar o Evangelho. Ele vai falar em Mateus 28, 19 ao 20, ele vai falar assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Então existe uma ordem aí. Até quando vamos pregar o Evangelho, a gente precisa ensinar as pessoas que elas precisam obedecer. A sua declaração de fé é o primeiro passo. Agora Deus está esperando uma resposta dessa fé. Como você vai agir com essa fé? Quanto a fé te transformou? Quanto a graça de Deus te transformou? Eu achei muito legal um pastor falando uma vez que ele falou assim, gente, o amor de Deus não transforma a vida de ninguém. Para muitos vai falar, como é que pode falar um negócio desse? Como assim o amor de Deus não transforma ninguém? A Bíblia vai falar que Deus ama todas as suas criaturas. Se o amor de Deus transformasse, todos nós estávamos transformados. Nós só somos transformados pelo amor de Deus quando respondemos a esse amor. A partir desse momento, nós somos transformados. A partir desse momento, o amor de Deus começa a trabalhar em nós, a graça de Deus começa a trabalhar em nós. E quando aceitamos Jesus e nos batizamos, tudo, as coisas não mudam drasticamente, né?
Quando a gente aceita Jesus, as suas vontades, os seus vícios, as coisas que eram comum na sua vida, não vão assim, ó. Entrei na água, saí, pronto. Uma nova pessoa. Não tenho mais vontade de fumar, não tenho mais vontade de beber. As coisas não são assim. Talvez você vai pensar assim, pô, quando eu for mergulhado no meu batismo, o velho homem vai morrer. E deixa eu contar uma coisa, o desgraçado sabe nadar, irmão. Ele vai estar lá ainda. Ele vai estar gritando, querendo tomar o controle da tua vida, mas quem controla a tua vida agora vai ser o Espírito Santo. Então Deus nos chama a isso, a negarmos a nós mesmos, a autonegação. Paulo vai definir a autonegação da seguinte forma: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ser crucificado com Cristo. Talvez a sua ideia de ser crucificado com Cristo seja muito rasa. Mas, cara, é profundo isso. Quando você tem ideia de todo o sofrimento que Jesus passou, e você fala assim, fui crucificado com Cristo, agora quem vive em mim é Ele. Para você nunca vai ser fácil negar as suas vontades, os seus sonhos, nunca vai ser fácil. E Paulo, em outra carta, ele vai mostrar como permanecer crucificado com Cristo. Ele vai falar assim, ó: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo não é nenhum masoquista, tá? Primeiro fato. Ele não está ensinando ninguém a se automutilar porque está querendo fazer alguma coisa errada. Não é isso que ele está falando. Ele ainda vai falar que ele quer reduzir a carne dele à escravidão. Ele não quer que a carne o controle, ele quer que ele controle a carne. Um exemplo disso, José. José reduziu a carne dele à escravidão quando a esposa de Potifar tentou ir para a cama com ele. Sabe o que é o cara? Homens. Fraqueza de homem é sempre mulher. Agora, José, com a mulher de Potifar com certeza não era uma mulher feia. E aquela mulher no ouvido dele há dias. Você acha que a carne de Potifar não queria ir para a cama com aquela mulher? Naquele momento ele esmurrou a carne dele, reduziu ele à escravidão e falou: não vou fazer o que a minha carne quer. Eu vou me levantar e vou sair correndo daqui. Jesus estava no Getsemane e ele falava para Deus: Deus, se for possível, passa para outra pessoa esse negócio aí. Cara, Jesus estava com medo, a carne dele estava gritando. Jesus foi tentado como qualquer um de nós. A Bíblia vai falar que ele em tudo foi tentado. E naquele momento ele estava reduzindo a carne dele à escravidão, falando assim: Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus já estava dando uma aula de autonegação no Getsemane. Então precisamos negar a nós mesmos. E quando isso acontece, olha o que Paulo escreve em Filipenses, que é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Filipenses 3, do 7 ao 11, Paulo vai dizer assim, ó: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor.
Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Paulo aqui ele está mostrando como a autonegação, a transformação que a autonegação faz na sua vida. Tudo que você acha que é incrível, eu preciso fazer isso, eu preciso ir para aquele lugar, é meu sonho. Quando você conhece a verdade de Cristo, você vê que nada é maior e mais importante do que a graça, a misericórdia e o reino de Deus. Nós precisamos negar as nossas vontades. Sei que isso é difícil, às vezes a gente vai cair, mas Deus nos chama a levantar de novo e não pecar novamente na mesma questão. Ele nos quer participante do reino. Segunda coisa que Jesus vai falar é: tome a sua cruz. Hoje no meio cristão, tomar a cruz virou um sinônimo tipo de sofrimento, uma coisa muito ruim, né? Tem gente que chegou lá e falou assim: ô pastor, tô com a minha cruz lá em casa. Quem é essa cruz, irmão? É minha sogra. Não é esse sentido que Jesus está falando. Você carregar a sua cruz não é tão ruim assim, a recompensa é enorme. Mas não é fácil. Carregar a cruz não é fácil. Jesus, quando ele estava no caminho até Gólgota, ele se deparou com muita gente que o odiava. Ele apanhou demais. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus ainda desmaiou no caminho várias vezes, porque estava perdendo muito sangue. Precisou até de ajuda para carregar a cruz. Então as coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis para carregar a cruz. Porém a recompensa é muito alta. A recompensa tem um valor muito grande e maior do que a gente pode imaginar. E, cara, o mundo vai tentar fazer você desistir e largar a sua cruz no meio do caminho. Porque o mundo te odeia. Essa é a primeira questão. O mundo te odeia. A gente vai ver muitos cristãos aí que fazem de tudo para ser aceitos pelo mundo. Mas, cara, Jesus não quer que você seja aceita pelo mundo. Ele já falou lá em João 15:19, se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Eu vi um pastor falando, e ele estava falando como hoje virou uma moda ser cristão, né? Todo mundo, muita gente gosta de crente. Ah, agora eu sou crente. Mas não larga a vida, né? De erro, claro. Mas agora eu sou crente, fui batizado. Tá. Antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, cara, você falar que você era crente, você era escorraçado, velho. As pessoas riam da tua cara. Se você passasse de Bíblia no meio da rua, esquece. Mas hoje não, hoje virou uma coisa legal.
não sei até onde mora o problema disso, porque Jesus mesmo vai falar que o mundo nos odeia. E se o mundo está nos amando, é porque existe alguma coisa errada. Uma coisa errada está acontecendo. Será que nós estamos nos tornando como o mundo? Por isso estamos sendo aceitos por Ele? E Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Então entenda, o mundo nos odeia. Isso era o que Jesus falava. E a todo tempo o mundo vai tentar lançar coisas sobre você para que você desista de carregar a tua cruz. O mundo ele caminha, passa por diversas fases, e a gente vê diversas coisas acontecendo, e às vezes a gente pensa assim, pô, a gente tem que se adequar ao que está acontecendo. A gente tem que se adequar à cultura. A gente tem que se adequar às ideologias. Mas Jesus não nos chamou para isso. Essas coisas desviam o nosso foco, e talvez é por isso que o mundo está começando a amar. Porque a gente está começando a ficar igual. A gente está se amoldando às eras. Entenda, ser contemporâneo, uma igreja contemporânea não quer dizer que ela vai trazer os valores do mundo para dentro dela. Não é isso. O propósito vai ser o mesmo, a palavra vai ser a mesma, a essência é a mesma. Talvez a roupagem muda, mas essas coisas não. A palavra de Deus nunca muda. A palavra de Deus mantém constante durante eras e eras. Não existe politicamente correto que deve calar a voz da igreja e calar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Eu não tenho que ficar florescendo e deixando mais bonito para que a pessoa aceite. A Bíblia não ensina isso. E quanto mais a gente se curvar e se adequar a algumas coisas que o mundo nos mostra que não é tão errado assim, a gente vai começar a largar a nossa cruz no meio do caminho. Então precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. Nós precisamos nos manter firmes no que o Senhor nos ensina, firmes na nossa fé, perseverando sempre na palavra. É disso que precisamos. É disso que precisamos. Jesus nos chama para que, se a gente quiser viver uma vida com Ele, nós precisamos morrer. E essas coisas fazem parte. Então precisamos nos manter firmes. E na última parte da mensagem eu quero falar um pouco sobre manter-se firme na fé. Manter-se firme na palavra de Deus. A gente nunca vai conseguir chegar no reino de Deus se a gente não manter o foco da caminhada. E se a gente não se manter firme, nós jamais chegaremos até lá. Nós estamos no caminho, lembra? A gente ainda não chegou lá. Estamos trilhando um caminho. E a Bíblia ela vai nos dar diversas recomendações sobre guardar a fé. Não deixar que a fé naufrague. No Novo Testamento se fala muito sobre isso. Então eu queria falar com vocês alguns versículos que nos mostram isso, de como a gente precisa guardar a fé, de como precisamos ser perseverantes, porque muitas vezes isso pode causar um dano irreversível na nossa vida.
se a gente se perde na caminhada, se a gente interrompe o processo, dependendo do que acontecer, dependendo do caso, é irreversível a volta. O dano é irreversível. Então o primeiro versículo que eu queria falar com você é Apocalipse 3:11. Ele diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nos foi dado algo muito precioso. E se fosse algo que a gente obtém e não nos é tirado, para que João está falando que a gente deve reter para que ninguém roube? Precisamos guardar a nossa fé, protegê-la. Eu achei muito legal a palavra do pastor Gilson. O pastor Gilson deu em algumas quartas atrás, ele deu uma palavra muito boa aqui. E ele falou assim, ele estava falando um pouco sobre os crentes desigrejados, que falam que sem igreja dá para servir ao Senhor. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou que você deixar a igreja é como você deixar uma cidade cercada por muros e segura, por um lugar onde existem ladrões, pessoas malfeitoras que vão te atacar. Então a fé, ela precisa ser guardada. O mundo vai tentar ferir a sua fé, pessoas ao teu lado vão tentar ferir a tua fé, e você precisa guardá-la, porque isso é algo precioso que o Senhor te deu, e a gente precisa guardar isso. O segundo texto, ele vai falar que foi o caso que eu te falei, de quando não guardamos a fé, e aí a gente cai num dano irreversível. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, ele vai dizer o seguinte: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aqui ele vai falar de um dano que é irreversível, para uma pessoa que abandonou a caminhada, ela interrompeu o processo. E aqui Paulo não está falando de uma pessoa que não é cristã. Olha, quando ele vai falar no versículo 4 que essas pessoas foram iluminadas, então quer dizer que a luz de Jesus resplandeceu pelas trevas dessas pessoas. E iluminação no Novo Testamento, ele quer falar muito sobre revelação. Então são pessoas em que a palavra de Deus foi muito bem revelada. Eles compreendiam a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi pregada de qualquer forma para eles, foi muito bem pregada. No mesmo versículo ele vai falar assim, que essas pessoas provaram o dom celestial. Isso quer dizer que elas provaram o novo nascimento. Também vai falar que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Cara, Paulo vai falar em outra carta que ele vai dizer que só possui o Espírito Santo aqueles que pertencem a Jesus. Então, é uma outra prova de que a pessoa que Paulo está falando aqui são pessoas que realmente tiveram um novo nascimento e participaram do reino, teve uma participação na caminhada do reino de Deus. E vai falar aqui, no capítulo 5, ele vai dizer que eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. Essas pessoas foram muito bem alimentadas e doutrinadas. Elas não caíram por falta de ensinamento, elas conheciam a palavra de Deus. Vão falar que eles experimentaram os poderes do que há de vir. Então eles viram, presenciaram o poder de Deus, a glória de Deus. São pessoas que viram a glória de Deus acontecer. Elas estiveram muito próximas. E ainda Paulo vai falar que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então essas pessoas, elas também tiveram a experiência do arrependimento uma vez.
Não pense que só porque você foi batizado no Espírito Santo, que você viu a glória de Deus, que você se arrependeu, que a sua fé agora ninguém mexe. Você precisa guardá-la. Você precisa protegê-la. Nós somos falhos e vivemos num mundo falho, então precisamos nos proteger a nossa fé. Em 1 Coríntios 15, do 1 ao 2, ele vai falar: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aqui Paulo está falando com os crentes de Corinto, e ele dá essa recomendação: vocês estão mantendo firme, continuem firme na palavra de Deus. E ele vai ainda falar: e vocês são salvos pela fé, desde que vocês se apeguem à palavra de Deus. Se não nos apegarmos à palavra de Deus, vamos ter crido em vão. Sabe o que é você passar a vida inteira devoto, mas fazendo tudo errado, e aí você não chega no lugar que você gostaria de chegar, porque você não se prendeu à palavra. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa fé, cuidá-la, protegê-la, manter-se firme na palavra de Deus. Essas coisas nos mantêm de pé e nos mantêm caminhando na jornada até o reino de Deus. E essa caminhada, ela se chama santidade. Esse processo se chama santidade. Paulo em Hebreus ele vai falar: e esforcem-se para viver em paz com todos para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu, por muito tempo, quando pensava que, cara, santidade é para algumas pessoas, eu posso ser salvo sem santidade. Percebi que eu estava errado no meu pensamento. As coisas não são assim. A santidade é para todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. A santidade não é uma opção para o crente, ela é uma obrigação. Talvez você pense: só o líder precisa ter santidade, só quem está pregando precisa ter santidade, quem está ministrando louvor precisa ter santidade. Não é assim. A única diferença é que essas pessoas precisam chegar a um nível de santidade antes daquelas que estão sendo lideradas, porque essas pessoas precisam servir como exemplo. Então entenda o seguinte: a santidade não é uma opção, ela é uma obrigação para o crente. E é ela que nos mantém na caminhada. É ela que vai transformando a nossa vida todos os dias, todos os dias. É ela que vai lapidando o nosso ser, que vai lapidando a nossa alma, que vai mantendo a nossa fé mais forte e firme. É o processo de santidade. E nós precisamos entender isso. Deus nos quer como participantes deste reino. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando Adão e Eva pecou no Éden, ele podia ter acabado com tudo e começado do zero de novo, mas não foi o que ele fez. Ele quis estar perto. Logo já planejou algo para que esse relacionamento
fosse restabelecido. Então, meu desejo é que nessa noite você saia daqui pensando um pouco mais sobre a sua vida, pensando um pouco mais em como você tem levado a sua vida na fé, e que com os ensinamentos que a gente teve durante essa série de mensagens, que você mude a sua forma de agir e comece a trabalhar da forma que o reino estabelece. Nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. O que vai acontecer na eternidade, a gente está sendo preparado agora. Por isso precisamos colocar em prática tudo que o reino de Deus estabelece para nossas vidas, tanto para nós, quanto a nós em relação a outras pessoas, e nós em relação a Deus. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida já. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui. A igreja talvez seja um consulado do céu. Para quem não sabe, um consulado, se você for lá dentro do consulado americano em São Paulo, as regras que atuam depois que você passa daquele portão é as regras dos Estados Unidos. As regras do Brasil não cabem ali dentro. Ali é um lugar dos Estados Unidos plantado no Brasil. E nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ser consulados e embaixadores do reino aqui na terra. E começar a valer aqui, aonde a gente estiver, tudo que o reino de Deus nos ensina. Que você saia daqui pensando um pouco mais sobre isso, desejando mudar e crer ainda mais, manter-se firme ainda mais, para que você chegue nesse reino. Deus é bom conosco, e Ele nos chama a uma nova vida, Ele nos chama a uma transformação de visão, de pensamento. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento.